Olá, amigos do Guarujá na Veia. A pedido de muitas pessoas, estou aqui para explicar como funciona a distribuição do orçamento público municipal da cidade de Guarujá. Tomando por base o ano de 2019, vamos acompanhar agora como que funciona a distribuição dos recursos públicos por todos os segmentos da nossa sociedade e por todas as secretarias da administração pública municipal. Aqui eu tenho os nossos recursos. Este ano, o nosso orçamento ficou em R$1.499.015.000. Aqui eu tenho a nossa população. Cada feijão desses são 1.000 pessoas. Então eu tenho aqui 320 mil pessoas, representadas por 320 feijões. Nesse lado do dinheiro, cada real representa R$1 milhão. Pois assim vai ficar fácil de entender como que nós distribuímos o dinheiro público da cidade de Guarujá. Olha, aqui eu tenho 7 feijões. Quem são eles? São os nossos 7.000 funcionários públicos. Vamos ver quanto de dinheiro a cidade gasta para manter 7.000 funcionários públicos. Aqui está o nosso bolo com R$1.500 bilhões. O gasto com o pessoal e encargos sociais fica em 43,20%. Mas nós temos que somar também com os encargos sociais do RPPS, que são mais 3,08%. Somando os dois, 46,28%. Então, deste total aqui, nós temos que tirar 695 milhões de reais. Vamos lá, então. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 650. Aí eu tiro mais R$45. Então, mais R$40 são 695 milhões de reais para pagar os salários e os encargos dos nossos funcionários, desses 7 feijõezinhos aqui. Mas, aqui no Guarujá existe uma coisa chamada Guarujá Previdência, e a prefeitura despende para essa Guarujá Previdência, que são desses funcionários públicos aqui, que já se aposentaram ou vão se aposentar, mais 8,37%. Em cima dos R$1.500 bilhões, isso é algo em torno de 125 milhões de reais. Vamos colocar aqui no bolo deles. 100, mais 5, mais 10 e mais 10. Então, nós já entregamos aqui para os funcionários, para manter a casa funcionando, né, com esses 7 feijõezinhos, nós já temos, então, do nosso R$1.500 bilhões, 820 milhões já separados aqui. Ok, passamos então para o segundo maior gasto da Prefeitura Municipal de Guarujá, que é a CEDEL, Secretaria de Educação, Esporte e Lazer. Essa secretaria é responsável pela manutenção do sistema escolar. No nosso sistema escolar, nós temos esses 33 feijões, são 33 mil crianças, certo? E para essas 33 mil crianças, que é aproximadamente 10% da população do Guarujá, nós temos que despender 25% do orçamento da cidade. É força de lei. Tem que gastar 25% no mínimo. 25% do nosso orçamento, que é R$1.500 bilhões, fica em torno de 375 milhões de reais. Então vamos ter que gastar com os nossos 33 mil pimpolhos 375 milhões no mínimo. Então vamos lá. 300, 350, 355 e 375 milhões. Então, esse é o dinheiro que eu tenho que gastar na educação das nossas crianças. Para que vocês tenham uma ideia, cada criança na rede pública municipal do Guarujá custa, em média, atualmente, por mês, R$1.030. Isso é a se pensar. Nós estamos pagando todos os meses, no fundamental, R$1.030. Quantas escolas particulares no Guarujá você conhece que a mensalidade custa mais do que R$1.030? Mas aí você vai me dizer, ah, mas a prefeitura dá merenda, dá material escolar e dá uniforme escolar. Nós fizemos as contas.
Descontando o preço da merenda, o preço do uniforme e o preço do material, a mensalidade ficaria em R$ 870. Vamos pensar o que está acontecendo na nossa educação. Isso não é só aqui no Guarujá, isso vale para muitas outras cidades do país. Distribuídos, então, o custo do pessoal e o custo da educação, nós temos que ir para a nossa terceira maior despesa, que é a saúde pública. Lembrem-se, eu só tenho 305 milhões. E com esses 305 milhões, eu tenho que atender a população. A lei federal diz que a cidade tem que gastar 15% do seu orçamento. Atualmente, nós temos que gastar, então, 225 milhões no mínimo com a saúde. Vamos lá? 100, 220, 225, certo? Então, vamos colocar aqui. 225 milhões são suficientes para as despesas da nossa população em relação à saúde? Vamos ver se são suficientes. Como eu disse para vocês no começo deste vídeo, a nossa população tem 320 mil habitantes, né? Atualmente, o IBGE e alguns levantamentos feitos pela Prefeitura Municipal de Guarujá indicam que 2/3 da nossa população estão usando o sistema de saúde pública. Isso significa que nós estamos falando de uma população de aproximadamente 220 mil ou até 240 mil, dependendo da fonte. Então, nós temos aqui 240 mil habitantes representados por 240 feijões. Aqui nós temos 80 feijões, que são as pessoas que têm plano de saúde e estão cobertos por esse sistema particular. Portanto, com os 225 milhões, eu tenho que atender aproximadamente 240 mil pessoas. Eu tenho um gasto anual por pessoa, então eu tenho uma despesa anual per capita por pessoa de R$ 930. É como se a cidade gastasse no seu plano de saúde mensalmente R$ 78. Provavelmente, isso indica que não está sendo suficiente o valor para cobrir as necessidades da nossa população. Aí é um outro problema que eu vou tocar mais para frente e explicar o porquê dessa distorção. Bem, de todo o orçamento municipal do ano de 2019, eu só tenho em mãos 80 milhões de reais, certo? 80 milhões. E eu tenho uma outra grande despesa, que é a Câmara Municipal de Vereadores, que não se representa nem com um feijão. Nós estamos falando de menos de 100 pessoas lá naquela instituição. E com essa instituição, Câmara Municipal, a cidade gasta 50 milhões de reais. Então, vai para cá. Sobrou 30 milhões de reais. Todas as secretarias precisam desses 30 milhões de reais. Mas eu tenho outras despesas. Eu tenho que pagar juros bancários, eu tenho que pagar ações trabalhistas, eu tenho que pagar o jurídico, eu tenho que pagar, por exemplo, custeio da máquina pública, precatórios, né? São despesas inadiáveis. A cidade não tem como. Algumas secretarias ganham 6 milhões de reais, 5 milhões de reais, né? Representados aqui pelas moedinhas, né? Que são algumas secretarias da nossa cidade. Bom, de cultura, de turismo, fundo social, etc. Qual é o segredo, então? Como que nós obtemos mais recursos? Essa é uma das possibilidades. A cidade usa o cartão de crédito dela. E com o cartão de crédito, ela joga a dívida para frente, para o ano seguinte, ou até mesmo para a administração seguinte. Depende muito dos contratos que são feitos e dos valores de empréstimos realizados pela administração de turno. Lembra que eu falei que eu ia explicar no fim do vídeo como é que existem algumas distorções? É o seguinte, a nossa cidade, ela arrecada internamente apenas 53% de todo o orçamento. Tentando explicar, então, como que nós estamos com essa defasagem de arrecadação, é o seguinte. Desses 1 bilhão e 500 milhões, eu arrecado apenas 53% aqui no nosso município. De onde vêm esses recursos? Eu vou falar agora para vocês. 450 aqui, né? Vamos lá. 484 milhões é de IPTU.
Depois eu tenho mais 162 milhões de ISS e depois o repasse do ICMS. Somando os dois, eu tenho mais 320. Então vamos lá. 100, 200, 310, 320 milhões. Então eu tenho cerca de 804 milhões de reais. Só que nós temos um orçamento de 1 bi e 500. Percebam que eu estou falando de praticamente a metade do nosso orçamento. Dos nossos 320 mil habitantes, a maioria não paga IPTU. E a arrecadação do consumo dessas pessoas, porque segundo o IBGE, nós temos 110 mil pessoas que vivem com apenas R$500 por mês, meio salário mínimo. Esse é um dado do IBGE do ano de 2016. Nós temos 110 mil pessoas nessas condições aqui no Guarujá. Atualmente, no ano 2018 e até o primeiro semestre de 2019, nós tínhamos 50 mil desempregados na cidade. E uma inadimplência do IPTU chegou a 100 milhões e 700 mil reais. Esse é o grande problema da arrecadação de Guarujá, a falta de arrecadação, porque a nossa população, lamentavelmente, é pobre. Vale salientar uma coisa que poucas pessoas comentam. Nós temos as pessoas que pagam IPTU e não moram na cidade. E, não morando na cidade, elas não usam o nosso sistema escolar, elas não usam o nosso sistema de saúde e elas não usam nenhum equipamento público, ou seja, elas não geram despesas para a cidade, elas geram apenas receitas. Estamos falando de um grupo de aproximadamente 40 mil pessoas. Quem são esses 40 mil? São as pessoas que possuem apartamentos e casas de veraneio e não frequentam a cidade. Daí podemos supor que muitas pessoas vivem no Guarujá às custas das pessoas que não vivem no Guarujá. E isso vem se arrastando ao longo das últimas décadas. Estamos falando de aproximadamente 60 anos. E infelizmente vou finalizar esse vídeo dizendo a vocês que nós não temos como reverter esse processo. A cidade do Guarujá não tem agricultura e não tem indústria. Assim sendo, nós somos uma cidade prestadora de serviços. E por mais que se faça, nós não temos condições de criar postos de trabalho que atendam a grande maioria da população. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Henrique Dias e se você tiver alguma dúvida ou comentário, pode enviar para a gente e eu vou tentar responder assim que possível. Um abraço a todos. Apoio Cultural Edbooks.net. Curta o canal Guarujá na Veia no Facebook e inscreva-se em nosso canal no YouTube, onde temos o maior acervo de vídeos sobre o Guarujá de conteúdo variado. Você encontrará notícias, eventos, história, memória política e muito mais em nossas playlists.